Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite, bom dia. Não sei que hora que vocês vão assistir a essa aula. Conforme prometido, eu estou gravando essa aula para a gente um pouco suprir o problema que houve na última aula, do dia, deixa eu ver aqui, do dia 15, né, que esqueceram de avisar, né, que ia ter. Isso é o de menos, né? A questão é que acabou nos atrasando. A gente já tinha deixado de ter duas aulas, uma por motivo do passeio de vocês, né, que houve, a outra por causa daquela ventania, né, e nessa última quarta-feira, eu poderia ter adiantado, né, se eu tivesse sido avisado antes, suprido a janela, né, acabaram dispensando vocês depois das 9h30, e aí a gente acabou sem aula de novo. Então nós estamos falando de 3 dias com aulas dobradas, né, a gente tem duas aulas seguidas. Nós estamos falando em 6 aulas. Então é muita coisa, a gente pede muito no currículo e a gente precisa repor. Até porque terça-feira agora é prova. Então está faltando uma parte do encerramento do módulo que nós estamos, né? Tem um exercício para fazer em relação a esse módulo. E aí vou tentar passar para vocês as dicas da prova e tudo mais, como é que vai ser, como é que vai cair. Então nós vamos fazer um fast review também, né? Então essa aula aí, essa aula é importante que vocês assistam pelo menos até domingo, aí para poder vocês estarem a par e não se prejudicarem, tá bom? Vamos lá? Deixa eu mostrar para vocês como é que está a situação aqui. Oxe, isso. Então, esse é o exercício, essa atividade que ficou para trás, que vai depender dessa aula, tá bom? É um formulário para vocês preencherem com essas perguntas aí. São 4 perguntas. É importante que vocês respondam, tentem desenvolver melhor, né? As últimas atividades postadas, eu vi alunos que respondeu de forma muito direta. Tudo bem, é bom ser objetivo, mas não pode faltar alguns elementos que é importante, tá ok? Vamos ver aqui como é que estão as atividades. São 4 atividades aqui, ok? Ainda tem 4 que não responderam, 21 já estão com nota, né? Isso sem falar os alunos que sequer entraram no Google Class, que vão se prejudicar, tá ok? Então aqui é só confirmar o cadastro e vocês têm 2 pontos de boa, tá? Aí nós temos um formulário. Esse formulário, que é do discurso filosófico versus o religioso, ainda faltam 14 pessoas para entregar, tá ok? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, esse aqui não conta, que eu só pus o meu filho, esse aqui é meu filho, tá? É o registro dele real da escola, ele tem a idade de vocês. Ele só está aqui para eu poder fazer aquele vídeo tutorial de entrar explicar para vocês alguma coisa, então eu uso o perfil dele, porque o meu perfil de professor não está dando certo. Não dá certo para eu poder explicar para vocês. Então, ó, esses são os 14 ainda que não entregaram. Quer dizer, o Hugo entregou, falta ele encerrar. A Alice é a mesma coisa, ó. A Alice entregou, fez o formulário, falta ela encerrar a atividade aqui no Google Class para poder dar nota, né? Quem mais que está nessas condições? A Yasmin também, a Kibal. Ela entregou, mas não, ela fez o formulário, mas esqueceu de encerrar. Fora isso, Amanda, Ana Carolina, o Jordan, Caio, Kaique, Ryan, Sabrina, Thaís, Israeli, Thiago, Cauã, esqueceram, não fizeram ainda. Tem que fazer, gente. Esses aqui entregaram bonitinho, muito bem, parabéns, tá ok? Só para relembrar vocês, é aquela tarefa do
onde nós vamos analisar o discurso do Padre Antônio Vieira com o do Hilme, e identificar marcadores, né, do discurso filosófico e religioso. Beleza. Vamos agora ver a outra. Essa aqui, olha, está faltando bastante gente entregar. É aquela que tem uma pergunta do Enem e depois uma resposta dissertativa para fazer. Também é dentro de um formulário. Então, ó, muita gente não entregou. Ok? Inclusive o Felipe estava tão bonitinho entregando as coisas, não entregou também. Ó, o Hugo, mais uma vez, fez o formulário, mas não entregou. Hugão, se tiver dúvida, fala comigo, por favor, tá bom? Letícia fez isso também e Alicia. Eles estão fazendo as atividades e não estão entregando. Esse aí Yasmin não fez, tá? Aí isso valia de 0 a 4 pontos. Aí esses alunos entregaram muito bem, parabéns. Cada um recebeu um feedback personalizado do que fizeram, né? Um feedback meu, com pontos de melhoria, onde eles acertaram, onde foi legal e tudo mais. E essa última tarefa, que também vale 0 a 4 pontos. Então, gente, por favor, né? Vamos fazer. A aula de hoje é para essa tarefa aqui, reflexão sobre a morte pelo Estado. Ótimo que ninguém entregou ainda, porque é importante que vocês assistam essa aula para poder fazer. Tá ok? É um assunto delicado. Tá? Até então, nós estamos vendo o papel do Estado como um agente que interfere na comunidade, interfere na nossa vida, porém, ele também tem outras formas de intervenção. Né? Eu já dei a dica lá na segunda resposta do formulário lá da primeira questão, né? Quando eu pergunto para vocês. De que forma você sente o poder do Estado atuando no seu cotidiano? Muita gente colocou acertadamente que o Estado é responsável por uma certa distribuição de renda, de serviços sociais, programas de emprego, educação, por exemplo, de trânsito. Então, o Estado atua através das leis, alterando o comportamento da população para o bem comum. Porém, não é essas mil maravilhas sempre o tempo todo. O Estado também ele possui o que Hobbes, né, Thomas Hobbes, os contratualistas que vocês já viram na aula de história ou mesmo de filosofia nos anos anteriores, que ele tem o monopólio da violência. Ele pode atuar também de forma muito coercitiva, não só orientativa, visando o bem comum, mas também se equivocar de muitas formas. Né? E nessa segunda parte desta matéria, nós vamos ver como o Estado também faz a manutenção da desigualdade que a gente vê, né? E de que forma ele atua, às vezes, de forma, inclusive, discriminatória, violenta. E vamos trabalhar com três conceitos muito importantes. Né? O mais importante, que é o final, né? Que é a necropolítica, ele vai depender de outros dois conceitos, de dois outros pensadores, que eu vou explicar para vocês nas aulas. Então, assim, a prova de terça-feira vai ter um pouquinho de cada coisa que a gente viu no segundo bimestre. Primeiro, eu preciso ver se vocês fixaram ou desenvolveram as competências e habilidades que faz com que vocês possam distinguir os marcadores de um discurso religioso de um discurso filosófico. Ponto. Que é a primeira parte do bimestre. Depois eu preciso aferir até que ponto vocês compreenderam como o Estado atua no seu exercício de poder, o que é um poder político, o que é um poder econômico, e como o Estado pode também cercear a nossa liberdade ao invés de promovê-la como deveria ser na sua função. Ok? Então eu vou passar aqui começar a aula, né? A gente tem bastante coisa realmente para ver. Então, nós estamos aqui, aula do dia 15, nós estamos repondo, né? Praticamente. Essa é a situação. Ó, eu só voltando aqui, ó. Dia 22, ok? A nossa prova, quarta-feira que vem. E vale de 0 a 6.
ok? Porque nesse último módulo, perdão, no módulo anterior, eu fiz no discurso religioso, o exercício, ao invés de valer de 0 a 8, valeu de 0 a 10. Então, eu tirei 2 pontos da prova aqui, até para ajudar vocês, né? Embora não tem jeito, tem que estudar de tudo mesmo. Vamos lá. Situação da sala, já mostrei mais ou menos diretamente na nossa sala, né? Esses alunos aqui são os que ainda não têm cadastro no Google Class. Ainda temos 10 alunos dos 35 ativos, que dá mais ou menos 30% da sala, sem ter entrado e sem ter entregue nenhuma atividade. Infelizmente, esses 10 alunos aí estão concorrendo para... Nossa, escrevi errado aqui. Para ficar uma média do bimestre 0. E, quiçá, do semestre, né? Porque tem que ver quantos eles tiraram no primeiro bimestre também. Esses são vocês que estão na sala, né? Ainda está faltando gente entrar no nosso grupo do WhatsApp, né? Por favor, pessoal que vai assistir esse vídeo, entra lá no nosso grupo de WhatsApp, tá? Tá lá o link no setor de mural, ok? Então, 70% da sala está lá, no Google Class. Que bom, que legal, né? Só que 10 alunos aí entregou pelo menos metade das atividades. Então, eu tenho Kaique aqui, Amanda, o Caio, aquele pessoal que não entregou as 2 tarefas, pelo menos, a Maria Eduarda. Eu estou dando parabéns para quem pelo menos entregou metade, até agora, nesse momento, né? Que é o que fez as 3 colunas aqui, ou pelo menos 2, que somam 10. Tá bom? Então vamos lá, gente. Dia 15 a gente ia dar continuidade aí ao Homem como Ser Político, que é um módulo que a gente está trabalhando, né? A desigualdade entre os homens como desafio da política, ok? A gente, foi a última coisa, se eu não me engano, que eu coloquei, os 3 tipos de exercício de poder legítimo, segundo Max Weber, né? Então, segundo Max Weber, tem 3 tipos de poder legítimo. Tradicional, baseado no poder de instituições e regras tradicionais de controle, né, conduzidas por um indivíduo ou um grupo de pessoas. O poder carismático, eu acho que eu dei na sala isso aí, né? Mas não vale a pena repetir para a gente poder dar continuidade. Poder carismático, que é a crença por parte dos dominados, eu não gosto muito desse nome, mas de quem é comandado, na existência de qualidades excepcionais em um determinado indivíduo ou líderes, seja religiosos ou jurídico. Max Weber ele coloca isso como legítimo, né? Eu, sinceramente, não gosto de um poder exercido simplesmente por carisma. Isso é muito perigoso, inclusive, né? Porque você coloca o seu destino na mão de alguém que você admira, e a gente é constituído, a nossa psique, né, é constituída de um viés cognitivo chamado viés de confirmação. E consistência de... Como é que é? Consistência de juízo, alguma coisa assim. São esses 2 vieses que em economia comportamental a gente estuda e faz com que a gente faça o quê? Aquilo que a gente quer que seja verdade, a gente acaba encontrando na realidade e confirmando, né? Ou inventando, se iludindo de que o que eu quero que seja verdade, só porque eu quero e eu preciso que seja verdade, então é verdade. Então, você vê... E outra coisa, né, que é o que a consistência de posicionamento, né, ou de juízo, que a partir do momento que você tomou uma decisão, você vai fazer de tudo para convencer as pessoas que aquela decisão é certa. Dificilmente você dá um passo atrás e faz uma autocrítica para saber, poxa, será que eu tomei a melhor decisão mesmo? A gente meio que mascara isso e fica só querendo confirmar aquilo que a gente já decidiu. Isso é muito perigoso. Isso acontece quando o poder é legitimado através de alguém carismático, de um poder carismático. E eu estou falando isso sem questões partidárias, porque eu vejo isso tanto hoje, nós estamos nessa polarização horrível, né? Tanto em eleitores que vão votar no Lula, quanto em eleitores que vão votar no Bolsonaro. Eles escolheram
precisam confirmar sua escolha como correta, não abrem mão e podem estar redondamente enganados, né? Mesmo que, particularmente, eu tenha uma preferência, que eu não vou dizer nem que é preferência, né? Eu quero que o menos pior não ganhe, né? Ainda assim, eu tenho que tomar cuidado, porque não é porque eu estou escolhendo alguém que eu devo ser cego para aquilo, para os pontos de melhoria que a pessoa tem, ou pela impossibilidade dessa pessoa realmente comandar o país, né? A gente precisa ser crítico e autocrítico, principalmente, né? Então a gente tem a tendência de confirmar e querer que seja verdade aquilo que a gente gostaria que fosse verdade, né? Isso é muito perigoso, tá? Isso faz com que haja o exercício de uma defesa cega, de intolerância, inclusive, de não escutar qualquer opinião razoável que possa abalar a tua crença, entendeu? Isso é complicado. E o racionalismo legal, o racional legal também, segundo Weber, é um exercício de poder legítimo, que é fundamentado em normas e regras aprovadas e aceitas por todos. É razoável isso, né? Até porque racional é razoável mesmo. Desde que realmente essas regras sejam aprovadas e aceitas por todos. Né? Ou que aqueles que, de repente, não querem, sinta que é legítimo o poder democrático da maioria decidir. Sendo que, isso é muito importante, eu falei em aula, democracia não é simplesmente uma enquete onde a maioria ganha. Não deveria ser. A democracia liberal, ela acaba tomando esse viés, mas não é a melhor forma, porque a maioria pode estar equivocada. Se você não tiver discussões exaustivas, muitas vezes, para a formação de consenso, um esforço legítimo e honesto de formar consenso, você pode ter como resultado coisas absurdas aprovadas pela maioria. Não se esqueçam, Hitler subiu ao poder por um delírio coletivo alemão por processos democráticos. E olha, não entendeu. Então é muito importante que a gente fique muito esperto com isso. Tá? Vamos lá, poder político. Eu também acho que eu já passei isso. A palavra, a origem politikos, né, que deu o termo político para nós, e aquele voltados para o bem comum da polis, da cidade grega. Né? Isso equivale à cidadania. Cidadão é a mesma coisa de politikos, só que é ligado ao latim, né, ao direito romano. Cidade chamada civitas, né, é igual a polis. Então você tem um politikos, que é a pessoa, o cidadão, né, o morador da cidade, voltado para o bem da polis, e tem um cidadão, que é o morador da cidade, voltado para o bem da cidade, o civitatis. Ok? E você tem, isso aqui só para título de curiosidade, você tem uma palavra grega que indica aqueles que estavam voltados só para si mesmo. E o si mesmo em grego é o id, que Freud depois usou para designar as superestruturas da nossa psique. O id, o ego e o superego. O id, o nosso eu profundo, né, para os gregos, derivou a palavra idiotes, que é aquele voltado para si mesmo, só para si mesmo, egoísta, voltado para o seu próprio umbigo. E que originou, derivou a nossa palavra de idiota, né? Nosso xingamento de idiota, que é uma pessoa centrada em si próprio, que não enxerga o outro, que não convive bem. Né? Isso é uma coisa interessante da gente saber. Hoje, os políticos, que deveriam estar ter a sua atuação voltada para o bem comum, são os idiotas que estão no poder. Né? Isso é muito importante a gente colocar. A partir do século XVIII, após as revoluções liberais, 1789, na Revolução Francesa, e 1756, um pouquinho antes, que é a independência dos Estados Unidos, a política passou a ser empregada para indicar as atividades relativas ao controle do Estado. Isso é um problema quando a gente analisa o poder, porque a partir desse momento o poder ficou muito dividido entre ação política, aí tem o partidário,
os partidos que estão debaixo do Estado e o próprio Estado. Então, você tem uma institucionalização que legitima o exercício do poder e que vai silenciar milhões de pessoas que tinham ações políticas fora do aparato do Estado e que queriam exercer seus direitos e não puderam. Né? Apesar de, no século XX, a gente vê uma ascensão de associações de classes, de sindicatos, de pessoas que se uniram fora do poder institucional para exercer o poder, né? Político, inclusive. Né? Mas isso vai ficar até para uma outra aula, porque aí nós vamos falar de diversas associações, ideologias e formas de ver o mundo que é diferente do que ficou legado para nós como ciência política como um todo. Né? Para Max Weber, a prática política significa exercer um papel de liderança no Estado ou na luta pelo poder, a fim de controlar a distribuição deste, né? Seja entre Estados ou entre grupos dentro do Estado. Né? Aí nós precisamos falar do Montesquieu, que é aquele que inaugurou, dentro do seu pensamento, dentro da sistemática do seu pensamento, o Estado tripartite, que é exatamente o nosso aqui no Brasil. Né? Na própria Constituição, no artigo 2, do título 1 dos princípios fundamentais, estão lá. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Então, a constituição do nosso Estado, do poder do nosso Estado, ele é dividido em três, que se autorregulam. Né? O poder legislativo, que faz as leis, o executivo, que executa as leis, né? E o judiciário, que julga, né, as transgressões da lei. E eu fiz questão também de colocar o artigo 3 aqui, que vai falar sobre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, que é constituir uma sociedade livre, justa, solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceito, olha isso, sem preconceito de origem, raça, cor, sexo, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Diante disso, né, e revendo a resposta que vocês deram no formulário da atividade anterior, é preciso se perguntar se o Estado realmente está cumprindo esses objetivos que ele próprio, em sua Constituição, na Constituinte de 88, colocou para si. Né? Aqui eu vou dar para vocês dois exemplos em que o Estado atua no seu cotidiano, exerce o poder sobre o comportamento da população, a forma como a população é e deve agir, através de leis. Por exemplo, a Lei de Educação Ambiental, né? É um exemplo. A Lei de Inclusão de Pessoas com Deficiência, né? E a Lei do Direito à Cultura, ao Esporte, ao Turismo e ao Lazer. Eu vou, essa transparência, como sempre, eu vou exportar em PDF e jogar lá no Google Class para vocês consultarem, e tem dois links para vocês darem uma olhadinha nessas leis, para vocês entenderem de que forma o Estado interfere no comportamento das pessoas. Nesses dois exemplos, ele interfere visando o bem comum, está claro isso. Né? Que se é o objetivo fundamental do Estado promover a igualdade, a isonomia, né? Melhor a equidade, você vai ter leis que promovam isso, que não deixa ninguém inferiorizado em relação a outra pessoa. Agora, nós vamos para o outro lado, que vai fazer parte da atividade que vocês vão fazer agora, o último antes da prova. A morte como resultado do poder político. Então, o Estado ele não é só essa entidade abstrata, preenchida pelo poder, né? Lembra que eu fiz aquela distinção para vocês na primeira aula entre o que é Estado e o que é governo? Né? Então, esse Estado, essa entidade abstrata, preenchida por um governo de pessoas que, para além dos objetivos fundamentais que ela precisa cumprir, ela faz outras coisas
não muito recomendáveis aliás, extremamente condenáveis, né? E nós vamos discorrer sobre isso, sobre a morte como resultado do poder político do governo dentro do Estado. Então eu vou passar um vídeo para vocês, antes do vídeo, 4 textos que demonstram o tratamento desigual que o Estado pode cometer a partir do seu poder político. Primeiro texto, não é necessariamente do Estado brasileiro, o vídeo vai ser do Estado brasileiro, mas esses textos não necessariamente é. Tem um texto que sim e 3 textos que não. Então vamos lá, o primeiro texto. Logo depois da ascensão de Hitler ao poder, em 1933, entraram em vigor leis e decretos que passaram a excluir os ciganos da sociedade alemã, além das leis que dificultavam a sobrevivência, como as que determinavam o aumento do aluguel e o pagamento de 15% do salário como imposto. O Serviço de Raça e Povoação da SS, a polícia alemã nazista, em Berlim, exigiu a esterilização de ciganos e meio-ciganos. É um texto de Ania Cavalcanti, chamado As Outras Vítimas do Horror Nazista. Está no jornal da USP, tem aí o endereço eletrônico para vocês conferirem o texto como um todo. Ou seja, né, apesar do Holocausto judeu, que é absurdo, e embora ainda haja gente que negue, né, a Alemanha nazista e o seu Estado perseguiu muitas outras minorias. Ciganos é mais um deles, né? Perseguiu homossexuais, perseguiu comunistas, perseguiu anarquistas, perseguiu os ciganos, né? E qualquer um que divergisse, obviamente, do governo, né? Vamos lá para o texto 2, um outro exemplo da morte como resultado do poder político. Texto 2, foram os belgas que começaram a dizer aos Tutsis: vocês são mais brancos, mais inteligentes e podem trabalhar nos serviços da administração colonial. Os Hutus são mais negros, Hutus, né, são mais negros, menos inteligentes, mais rudes, mais ignorantes. Chegaram mesmo a obrigar que nas carteiras de identidade constasse Tutsi ou Hutu. Esses procedimentos deram origem ao ódio dos Hutus pelos Tutsis, que, como sabemos, culminou com a matança de quase 1 milhão de Tutsis, mulheres, homens, crianças e velhos. Eles foram mortos a machadadas, e os machados foram comprados e distribuídos à população pelo próprio governo Hutu. Texto de Maria das Graças de Souza e Zilda Maria Glicoli Locói, em entrevista ao Serviço de Comunicação Social da Faculdade de Letras e Filosofia da USP. Né? Loucura. Né? Essa região da África foi colonizada pelos belgas e existiam 2 tribos dominantes que, embora tivessem suas tretas aí históricas, né? Os belgas fizeram como os portugueses fizeram aqui no Brasil, se associando a uma tribo e jogando uma tribo contra a outra, né, para que eles pudessem escravizar, explorar e tudo mais. Né? Então você tem aí o racismo absurdo, genocídio, manipulação, coisas assim que o poder de Estado colonial, que era o belga na época, promoveu um outro lugar, um outro país, uma outra civilização. Né? Aqui você tem o texto ligado ao Holocausto Judeu. Nossa, eu devia ter feito isso antes para ficar maior. Aqui. Segundo a World Jewish Congress, o Congresso Mundial Judeu, cerca de 6 milhões de judeus foram assassinados pelos nazistas. Essa estimativa tem como base registros diversos, como relatórios produzidos por funcionários responsáveis pela implementação da política populacional nazista, comparados com relatórios de censo anteriores à Segunda Guerra Mundial, além de estudos demográficos do pós-guerra sobre a perda populacional. Fonte: como sabemos quantos judeus morreram no Holocausto, que foi feito pelo World Jewish Congress. Tem um endereço aqui. Então, isso para quem nega, né? Tem um negacionismo do Holocausto aí em voga, somente pela extrema-direita mundial, né? Antiglobalista, que acusa
faz acusações com George Soros, que é um húngaro judeu, negam o Holocausto, encabeçam um movimento anti-imigração no mundo todo, que é mais ou menos comandada, ou pelo menos arregimentada, por um assessor ou um ex-assessor do presidente Donald Trump dos Estados Unidos, ex-presidente, chamado Steve Bannon. Né? Mas é isso. Né? Como último texto, nós temos aqui um caso brasileiro espantoso. Né? Quando eu fiz a pesquisa para trazer para vocês, eu não tinha ideia de que isso tinha acontecido, mas é importante pontuar para vocês e mostrar para vocês. Vamos lá. Os campos de concentração funcionavam como uma prisão. Os que lá chegavam não podiam mais sair, ou melhor, só tinham permissão para se deslocar quando eram convidados para o trabalho, como a construção de estradas e açudes ou obras de melhoramento urbano, de Fortaleza, ou quando eram transferidos para outro campo. Explica a historiadora Kênia Souza Rios, Fundação Joaquim Nabuco. A obra é Conheça os campos de concentração brasileiros que aprisionaram as vítimas da seca. Está aí o link. Sim, alunos. Houve campos de concentração no Brasil para confinar vítimas da seca, ou seja, uma região onde o Estado brasileiro não atuou. Aí havia uma migração dessas pessoas para o sul, para sobrevivência, e essas pessoas foram colocadas em campos de concentração para não haver migração. Olha a loucura. Aqui no Brasil, século XX. Tá? Então, se te interessarem, vejam essa reportagem, porque é horrível. Então, nós temos 4 exemplos aí de textos fazendo esse exemplo, né? Reunindo esse exemplo da morte como resultado do poder do Estado. Agora eu vou colocar um vídeo para vocês. Tá? Eu vou dar um stop aqui, né, para poder renderizar. E em seguida vai entrar um vídeo para vocês que vai dar exemplos no Brasil da violência do poder do Estado. São imagens fortes, né, mas não exatamente proibidas. Peço desculpa, mas é a realidade nossa, né, e precisamos discutir a respeito e aprender sobre isso. Tá bom? Assistam. Uma tragédia se abateu em São Paulo, na madrugada de domingo, mais precisamente na favela de Paraisópolis, onde acontecia um baile funk. Segundo a polícia e os moradores e as pessoas que trabalham naquela comunidade, mais de 5.000 pessoas frequentavam o baile no momento que aconteceu um grande tumulto provocado, segundo testemunhas, por ação da polícia, que chegou lá jogando bombas, atirando balas de borracha, e com isso provocou a morte de 9 pessoas. Ô, gente, a perna dele tem pino. Arrasta ele pra lá, arrasta ele pra lá. Nossa, aí o que esses caras fazem aí, filho. Os caras safaram indo embora, cheio de gente no porta-mala. A gente não tem como falar não, entrou baleado com o dedão do pé, mas ele não estava armado, não vi ele armado. Aí foi quando eles invadiram a casa atrás dele
Aí quando entraram, só mandaram sair, o morador sair. Quando eu fui sair com a minha filha, eu ainda estava na sala e eles executaram o rapaz dentro do quarto da minha filha. Você escutou os tiros? Escutei, eu estava na sala ainda, quando ele já deu um tiro. Aí ele mandou descer, os outros empurraram a gente. Aí eu desci para a casa da vizinha de baixo, eles mandaram ficar lá dentro, que eu não podia voltar para casa, que tinha, acho que, executado o rapaz. Ela não age na emoção. Tá? Antes que surja alguma dúvida, para fazer uma operação dessa, há muito planejamento e seguimos muitos protocolos. Tá? Então, antes que a operação não foi planejada, muito pelo contrário. Nós agirmos, a gente age sempre com muito planejamento, seguindo os protocolos, com os 10 meses de investigação, mas, além disso, seguindo certas técnicas e táticas policiais para tentar ao máximo evitar o confronto e cumprir os objetivos. Mas nem sempre é esse resultado que vem. O que se tornou, o que vai se tornando essa pátria verde e amarela? Uma violência quase sempre, por enquanto, contra pobres, pretos e periféricos. Tá achando graça? Pra mim, tá achando graça? Vai dar risada na pessoa, não, tudo pode. Vejamos, ouçamos o que ensinam nas aulas para o fascismo. Nesse inteirinho que a gente ficou lavrando o procedimento, que ele estava na parte de trás da viatura, ele ainda tentou quebrar o vidro da viatura com chutes. Ficou batendo o tempo todo. O que o polícia faz? Abre um pouquinho, deixa a coisa que tá gravando, pega o spray de pimenta e taca. É bom, vai. A pessoa fica mansinha. Aí daqui a pouco eu só escutei assim, eu vou morrer, eu vou morrer. Aí eu fiquei com pena, cara. Eu abri assim, tortura, e fechei de novo. Enfim, sacanagem, fiz isso não pode ser. Durante o trabalho de parto, logo após o trabalho de parto, não pode mais algemar a vagabunda, a grávida, a bandida. Porque só pode ser uma vagabunda mesmo. Porque ser criminosa é o quê? É pessoa decente? Lógico que não. Não pode algemar na hora do parto. Nascendo o anticristo lá. Nascendo mais um bandido. Gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês, que você não tem essa noção. Trabalhei 27 anos na periferia. Ninguém trabalhou mais na polícia desse Alfacom do que eu. Quem mais tempo de polícia tem sou eu. Quem mais matou fui eu. Quem mais torturou fui eu. Quem mais conhece vagabundo aqui sou eu. Então, aprenda o que eu vou te dizer. Filho de peixinho, peixinho este. Entendeu? Então, uma vagabunda criminosa só vai gerar o quê? Um vagabundinho criminoso. Só isso que vai gerar. Por isso que quando eu entrava chacinando, eu matava todo mundo. Mãe, filho, bebê. Eu já elimino o mal na fonte. Não é? Vou deixar o diabo crescer? Não. Princípio da economia processual. Não é? Já vou... E vou dizer mais. Eduardo Bolsonaro, deputado federal por São Paulo, me ligou. Passou um zap. Aê, capitão. Toma! Por intermédio de Deus, Evandro Guedes. Ei, capitão! Fiquei sabendo que o senhor matou um monte de gente. Queria agradecer as suas matanças.
Que é isso, deputado, que é isso? Toma! Criminosos que confessam publicamente seus crimes. Isso aí num disputado curso Alfacom para os que querem fazer, para os que fazem concurso para polícias. Polícias militar, rodoviária, civil, federal e para bombeiros. Cursos também para quem deseja ingressar nas Forças Armadas. Do que vimos, aulas do e para o fascismo em ascensão. Vai matar mesmo. Meu Deus do céu, cara. O cara é trancado nesse. Vai matar o cara ali dentro, mano. Viu com bagulho arde, cara. Arde mesmo. Vai matar o cara, velho. Pois é, não é fácil ver essas cenas e saber que o Estado, que deveria estar gerando a equidade necessária para que a sociedade evoluísse, se tornasse mais solidária, mais unida, né? Ajuda, né, por sua própria incompetência, a excluir e a matar, muitas vezes, as pessoas, né? É nesse contexto que a gente precisa falar sobre um conceito muito importante, que vocês precisam minimamente dominar, que se chama necropolítica. Vou compartilhar aqui com vocês. Esse pensador camaronês se chama Achille Mbembe. Ele é um filósofo, historiador, professor de História e Ciência Política na África do Sul e na Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Para se entender o conceito de necropolítica, nós precisamos dominar dois outros conceitos de dois outros pensadores, nos quais Mbembe se inspirou, mas foi além, né? Conseguiu... É o trabalho do filósofo, né? O filósofo não precisa criar nada absolutamente novo, inédito, embora também seja importante quando faz isso. Mas, a partir de conceitos, e conceito, né? O que é um conceito? É uma palavra que sintetiza um recorte da realidade. Então, ele pode ser ampliado ao longo do tempo, ou seja, esse recorte ser aumentado para pegar outros aspectos que, num primeiro momento, não foi possível descrever e compreender melhor, mas ele também pode ficar no aspecto original do qual ele foi criado e ser usado para a construção de outros conceitos que aí sim amplia e agrega outros para explicar melhor um recorte mais amplo da realidade ou um fenômeno específico que pode ser compreendido usando o conceito até inclusive que foi feito para outro recorte, né? Então, Mbembe ele fez isso no trabalho dele de filósofo e de historiador. Ele criou o conceito necropolítica e eu vou falar sobre os dois outros conceitos que a gente precisa compreender para entender o conceito do que Mbembe cunhou, né? O primeiro conceito é o conceito de biopolítica de Michel Foucault. Vamos entender um pouquinho, né, do que se trata a biopolítica. Até o século XVII, né, a lógica do poder era deixar viver e fazer morrer, onde todo aquele que era indesejável ao poder político era morto. Nós estamos falando, né, daqueles reis absolutistas do período feudal, digamos assim, já no século XVII já estava no final quase que no final do período feudal, já no seu estertor, né, começando o declínio, mas ainda assim, até aquele momento, existia essa lógica em que um poder soberano, absoluto, ditatorial, decidia quem tinha que morrer ou não, né? E não havia uma preocupação com a vida em si, né? Era um deixar viver. Viva do jeito de vocês aí,
desde que, obviamente, no caso do feudalismo, né, os vassalos pagassem parte daquilo que produziam dentro das terras do rei, né? E quem não andasse de acordo com as regras, ou não, quem nunca pagasse os tributos, né, morriam, né? Então, histórias foram feitas sobre esse período, como o do Robin Hood, né? A gente conhece muito bem, que num primeiro momento ele trabalha com o rei, né? Com o rei Ricardo, Coração de Leão, se eu não me engano. Ele era súdito deste rei. Ele é destituído, se eu não me engano, ele desaparece, é destituído pelo irmão dele, que é absolutamente despótico, né? E aumentou os impostos, promoveu miséria e tudo mais. E ele começa a fazer uma prática, ele se refugia na floresta de Sherwood, na Inglaterra, e começa a assaltar a elite, e distribuir o dinheiro para os pobres, né? Então, assim, é um romance que sintetiza, digamos assim, a situação política, né, e a relação de poder da época. Passando essa primeira fase, né, quando começam as revoluções, no primeiro momento, 1756, a independência dos Estados Unidos, em 1789, a Revolução Francesa, né, e até o século XX, então nós estamos falando do século XVIII até o século XX, se inicia o que a gente começa a se configurar o que se convencionou chamar, através de Michel Foucault, do poder disciplinar, onde a lógica era diferente. Era fazer viver e deixar morrer. Ao contrário, né? Antes era deixar viver e fazer morrer, agora é fazer viver e deixar morrer. O que significa isso? Você construía via Estado um tipo específico de vida. Moldava por leis e tudo mais, os reis já estavam sob o controle constitucional, a partir dessas revoluções, né? Os reis começaram a submeter a Constituição, e a classe política como um todo começou a trabalhar na formação de um Estado em que direcionasse um modo de vida. Esse é o modo de vida correto de se levar. Esse é o modo de vida que vocês têm que levar como cidadão, como súdito, como um cidadão, né? E quem não seguia era excluído da sociedade, deixava morrer, não tinha assistência do Estado. Então se colocou um Estado que amparava quem se submetia a um determinado regime disciplinar, e deixava morrer aqueles que não se enquadravam ou não estavam de acordo com isso, ou não se encaixavam nisso, né? É o período em que se impunha uma série de normas disciplinares que regulava a vida e excluía, ou seja, deixava morrer, quem não se enquadrava, né? Então, foi a época do surgimento da clínica, de sanatórios, de prisões e escolas, ok? Que são, basicamente, instituições estatais regulando a vida através de normas que serão internalizadas pelo cidadão, que passa a ser seu defensor e também a ser um censor. Ou seja, a própria população regulava e exigia dos seus concidadãos, dos seus conterrâneos, dos seus vizinhos, a internalização dessas normas. Ok? E se institui aí também o chamado, pelo Foucault, de racismo de Estado, né? Onde, em geral, o excluído era aquele que não fazia parte da comunidade nacional, né, num primeiro momento, né, que não tinha conhecimento das regras, né, chegava, né, e era excluído automaticamente, se não até morto, inclusive. Ok? Então, esse é o conceito de biopolítica, é uma regulação sobre a vida. É onde começa a biopolítica. É o poder disciplinar atuando na formatação, no molde onde todo cidadão, para ser considerado como tal, deva se encaixar. Ok? Vivemos, de certa forma, até hoje isso também, né? Então, o Mbembe vai usar esse conceito de biopolítica de Foucault para explicar o conceito de necropolítica. O outro pensador
que também entra como inspirador do conceito de necropolítica, é o Giorgio Agamben, com o seu conceito de estado de exceção. Aqui tem um trecho de um texto de Agamben, do livro Estado de Exceção, que eu vou ler para vocês, entre aspas, né? O totalitarismo moderno pode ser definido, quando ele fala moderno, é da idade moderna, tá? A partir do século XVI, XVII, ok? O totalitarismo moderno pode ser definido neste sentido como a instauração por meio do estado de exceção de uma guerra civil legal, que permite a eliminação física não só dos adversários políticos, mas também de categorias inteiras de cidadãos, que por qualquer razão pareçam não integráveis ao sistema político. Desde então, a criação voluntária de um estado de emergência permanente, ainda que eventualmente não declarado no sentido técnico, tornou-se uma das práticas essenciais dos estados contemporâneos, inclusive dos chamados democráticos. Então, o que o Giorgio Agamben está falando aqui? Ele faz todo um histórico sobre o surgimento do estado de exceção, também no contexto das grandes revoluções. Na Revolução Francesa, é feito o primeiro esboço da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que depois iria ser promulgada com alguns artigos a mais após a Segunda Guerra Mundial pela ONU. Ali tem a Declaração dos Direitos do Homem, onde ali estabelece que você, como cidadão, você tem direito a se opor ao governo. Você tem todo o direito. É um direito dessa Declaração de Direito Universal, né? Do direito do cidadão, do homem. Porém, nas constituições, tanto francesa quanto de outros países que passaram por processos revolucionários e começaram a ensaiar e a desenvolver um regime democrático, sempre tinha um dispositivo constitucional em que, em alguns momentos da vida política daquela nação, poderia ser declarado um estado de exceção. Ou seja, pela definição, pelo próprio termo, né, estado de exceção. Ou seja, é exceção, não é a regra. Em algum momento específico, e aí é relacionado lá em que momentos isso pode acontecer, o Estado estaria num regime temporário de exceção. Qual seja, ameaças externas, né? Diante de uma ameaça externa, de uma invasão, aquele Estado de direito democrático era suspenso para um estado de exceção, para que o país pudesse se mobilizar, inclusive convocar a sua população para uma guerra. Existia também, me foge o nome agora, mas, por exemplo, alguma fortaleza, alguma instituição do Estado estivesse sob algum tipo de ameaça, era possível suspender algumas leis para proteção dessa instituição. No caso de revolucionário, de sublimação e tudo mais, subversão, né, que eles falam, poderia se decretar esse estado de exceção. Mas o que Jorge Agamben veio notando ao longo do tempo, mais notadamente no período contemporâneo à vida dele, se eu não me engano, ele é vivo ainda, um grande pensador, que nos regimes democráticos, em várias ocasiões, o Estado atuava junto à sua população como se não existissem leis que regulassem a sua ação, como se ele estivesse já em regime de estado de exceção, mas de uma maneira absolutamente informal. No vídeo que eu passei para vocês, tem lá um exemplo. Naquela invasão que teve em Jacarezinho, no Rio de Janeiro, tinha uma lei promulgada pelo Supremo Tribunal Federal de que ações policiais, durante aquele período de pandemia, não poderiam ocorrer sem uma autorização judicial. Era uma lei. O Estado
o Poder Executivo, através da sua política, né, suspendeu essa lei, simplesmente não cumpriu, e foi lá e fez uma ação que culminou na morte de 25 pessoas. Se eram bandidos, se não eram bandidos, tal, isso aí é uma outra discussão. A questão é, existia uma lei que proibia aquele tipo de ação naquele momento, daquela forma, e ela não foi cumprida. É um estado de exceção. É disso que Jorge Agamben está dizendo e está denunciando. Então, Mbembe, ele vai pegar o conceito de biopolítica de Michel Foucault, o conceito de estado de exceção de George Agamben, e vai definir do que se trata a necropolítica. Primeiro que o contexto de análise de Achille Mbembe diz respeito a países de passado colonial, onde o poder colonizador ainda atua muito forte dentro do país, e a população nativa, em geral, é tratada pelo Estado num permanente estado de exceção, onde, né, aqueles que não seguem a regra do fazer viver vai entrar num estado de exceção onde, mais do que deixar morrer, eles serão assassinados em massa. Então, vá lá, definindo com Mbembe a necropolítica, o uso do poder político e social, especialmente por parte do Estado, de forma a determinar, por meio de ações ou omissões, gerando condições de riscos para alguns grupos ou setores da sociedade, em contexto de desigualdade, em zonas de exclusão e violência, em condições de vida precária, por exemplo, quem pode permanecer vivo e quem deve morrer. Exemplificando, né, além daqueles vídeos que eu passei para vocês, que são exemplos assim claros do poder do Estado, escolhendo quem morre e quem vive. Você acha que uma ação policial daquelas, vistas no vídeo, seria feito, por exemplo, no Aruan, aqui, no Indaiá? Ou, não sei quanto vocês conhecem São Paulo, mas eu sou paulistano, na cidade de São Paulo são zonas, né, por exemplo, tem a zona central, ali perto do Paraíso, Moema, tal, onde, Itaim-Bibi, onde são as casas da classe média alta, que a ação da polícia ali é totalmente diferente de quando eles estão na periferia. E veja, independe de ali estar bandido ou não, a polícia, como aparato de força do Estado, como agente do monopólio da violência estatal, faz tratamentos distintos de acordo com a região e origem racial, consequentemente, da população brasileira. Isso é muito grave. Isso é denunciado por esse conceito de necropolítica de Achille Mbembe. Ok? A partir de agora, vocês têm condições de responder o exercício que eu coloquei lá, a partir do dia 21, perdão, é para responder até dia 21, a partir do dia 15, lá no Google Class. Vamos lá? Vale 4 pontos, vai somar com os 4 pontos dessa última atividade, que vocês já deveriam ter me entregado, não me entregou, e vamos ler. Pessoal, em anexo está o formulário para ser preenchido e enviado com as respostas das perguntas abaixo. Vou comentar cada uma para tentar facilitar vocês aí. Quais seriam os motivos dos governos utilizar o poder para atuar contra a população, seja para infundir o medo, seja para exterminar? Então, vamos lá, vamos pensar. Quais seriam os motivos? Biopolítica, né? Estado de exceção, além das questões conceituais que eu passei para você, é importante vocês refletirem sobre isso, né? Não tem exatamente uma resposta certa ou errada. Eu vou avaliar o poder de vocês articularem um pensamento lógico, argumentado, para dizer o que vocês pensam acerca disso. Tá bom, gente?
Vamos tentar, né? Bom, os textos, né, que eu li para vocês e os vídeos, o vídeo, no caso, que eu apresentei, mostram fragmentos de situações de desequilíbrios e ameaças à populações. Essas situações acontecem com toda a população ou se focam em algum grupo específico. E que grupo é esse? Acabei de falar, praticamente. Né? Tá, essa tá suave, né? Tá tranquilo. O texto 3, vamos rever o texto 3. É esse aqui, dos judeus, do Holocausto. Ok? Vai estar lá no arquivo que eu vou pôr daqui a pouco, tá bom? Vamos lá. O texto 3 traz um exemplo de perda populacional, né? A eliminação de judeus. O anterior fala sobre os ciganos também, né? Podemos citar outros exemplos, eventos semelhantes, ainda que em menor dimensão? Cite exemplos. Então, de boa também, né? Se vocês quiserem dar uma procuradinha na internet e tal, mas olha, nos próprios textos tem, né? Os ciganos, os tutsis com os hutus, né? Se vocês quiserem trazer algo a mais, é importante. Faça uma pesquisa, responde com capricho, tá bom? Vamos lá. Quarta e última pergunta. Política como forma de resolução de conflitos em um Estado de direito precisa de leis que podem ser aplicadas a todos os cidadãos. Por que, na sua opinião, as forças de segurança distinguem uns cidadãos dos outros, aplicando o monopólio da violência em apenas um tipo específico? Qual é esse tipo? Tem relação direta com a questão 2, né? Tentem não ser repetitivos, mas refletir de forma um pouquinho mais profunda em relação a isso, né? Beleza? Usem os arquivos das aulas, postados aqui, né, lá no Google Class, para responder. As respostas deverão ser em textos dissertativos, críticos e argumentados. Essa é a última atividade antes da prova. Caprichem e não deixem de entregar as outras tarefas anteriores. Boa sorte. Qualquer dúvida, como sempre, estou à inteira disposição de vocês, meus queridos. Beleza? Então, gente, é o seguinte, vamos lá. Vou colocar aqui, vou voltar aqui a minha cara medonha na tela de vocês. E vamos falar um pouquinho da prova. Vai ser terça-feira a prova, tá ok? Gostaria que vocês conseguissem concluir em uma aula, para a gente poder discutir na segunda aula. Ou, se vocês quiserem, a gente pode conversar um pouquinho na primeira aula sobre a prova, do que vai cair, tirar algumas dúvidas a mais, embora vocês possam fazer isso ao longo do final de semana inteiro, no nosso grupo do WhatsApp, ou no mural lá do Google Class, que eu estarei à disposição para tirar todas as dúvidas de vocês. E, depois de respondido, né, no caderno, entregue com o meu visto, cada um de vocês vai tirar uma foto e vai mandar lá para o Google Class, né, para a gente deixar registradinho isso, bonitinho, entendeu? Eu não gosto de papel, já perceberam isso, né? Não tenho nem... Ultimamente eu tenho andado de moto ainda, ficar com papel debaixo do braço e tal, posso perder e tudo mais. Então vamos registrar, bonitinho, escanear ou tirar uma foto, a gente manda lá e registra lá. Lá será o portfólio de vocês. Vai ser muito legal ver ao longo do ano, a gente chegar no final do ano, ver lá os trabalhos que vocês fizeram, como vocês evoluíram na escrita, na forma de pensar, na articulação do pensamento de vocês, que é o mais importante. Tá bom, meus queridos? Então vamos lá falar das provas. Eu pretendo... Vai ser no máximo 10 perguntas, talvez menos, tá? Eu pretendo colocar... Se for 10, eu vou colocar 6 ou 7 em múltipla escolha e 3 dissertativas. Ok? Então, o que vai cair? Vamos lá, deixa eu ver aqui o que nós vimos até agora, né? Eu preciso que vocês tenham desenvolvidos as competências para vocês distinguirem
marcadores de um discurso que é filosófico e de que é religioso. Então é bem possível que eu coloque lá uma frase, um pedaço de algum texto, e vocês vão identificar se aquele texto ele é filosófico ou religioso. É óbvio que vai ter muitos textos, né, eu não vou tentar não sacanear vocês, tem muitos textos em que é um pouco ambíguo, né, a diferença, os marcadores não ficam tão claros. Tem textos filosóficos com alguns elementos míticos ou religiosos, e vocês vão encontrar textos religiosos, por exemplo, da Escolástica de Santo Agostinho, de São Tomás de Aquino, e a Patrística de Santo Agostinho, que são filósofos cristãos e padres da igreja, né, com argumentos extremamente filosóficos. Né? Então, tem que ver o teor, né, o que o texto diz para identificar aqueles marcadores. Aquele exercício serviu para isso. Quem fez, se dedicou, já tem uma noção e vai poder responder as perguntas. Vou perguntar algumas coisas sobre a questão de política. Então, tem um vídeo sobre política lá também no Google Class, que é bom assistir. Algumas questões sobre Estado, sobre o poder, arquê, né? Kratos, né? E, obviamente, que é o mais importante, sobre necropolítica. Um pouquinho sobre biopolítica, sobre estado de exceção e necropolítica. Vou tentar não deixar as coisas muito difíceis, tá bom? Não vou deixar vocês na mão, né? Mas é preciso que vocês se dediquem, tá? Toda essa matéria que eu estou passando para vocês tem uma transversalidade em história, em geografia, em sociologia, tá bom? Como eu só dou aula na quarta-feira lá no Alcides, eu não tive tempo de falar com os professores, né, que dão essas matérias, para ver se a gente bolava algumas interseccionalidades entre nós, para uma coisa reforçar a outra em vocês. Mas prometo que no semestre que vem eu vou tentar estar mais atento a isso, que é importante, tá bom? Mas, vamos lá, vamos tentar fazer. Espero que vocês consigam integrar as atividades, que vai reforçar o estudo da prova, e que possa fazer essa prova aí, chupeta, que eu não tenho dúvida de que vocês são capazes disso. Ok, gente? Obrigado. Valeu mesmo. É uma honra estar com vocês, dar aula para vocês. Eu sou um apaixonado pelo que eu faço. Espero que vocês também possam se apaixonar por filosofia ou pelo conhecimento em geral e podem contar comigo para o que vocês precisarem. Inclusive, problema pessoal. Se quiser desabafar, está aqui o professor Gilberto à disposição de vocês. Eu sei que vocês não passam coisas muito suaves, às vezes, na vida de vocês. Vocês estão num momento aí onde acontecem várias coisas, né? Na vida de vocês, exigências tal, e às vezes vocês não têm com quem conversar. Às vezes os amigos que estão junto com a gente na balada, tudo mais, às vezes não suprem essa necessidade de ser ouvido, de discutir sobre algum ponto, tá bom? Ou ter um cara chato como eu, criticando, não só avisando. Beleza, gente? Bom final de semana. Estamos lá no grupo do WhatsApp. Se precisarem, está à tua disposição. Abraço, fiquem bem.